Oi, pessoal. Aqui é o Fabrício Mielke, gerente executivo de projetos da Volkswagen do Brasil. Seja bem-vindo a mais um episódio do Azul Talk. O tema de hoje que a gente vem para conversar aqui é ERP em movimento. Por que o valor está na jornada e não no projeto? E tenho o prazer aqui de participar junto comigo hoje com o Javier Rivas, influenciador Azug, e também Head of SAP Portfólio da Delaware Brasil. E a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a dificuldade das empresas de fazer essa diferenciação entre como fazer um projeto com começo, meio e fim ou ter uma jornada mais continuada e tirando o maior valor do negócio. Bom, Javier, para a gente começar, a gente ainda vê muitas empresas tratando o RP como um projeto com prazo para começar e terminar, né? Mas, na prática, a transformação, ela não para, né, quando o sistema entra no ar. Então, assim, essa é uma dinâmica que a gente ainda percebe. E você que, né, já teve muitas experiências de projeto, nessa visão limitada, em vez de enxergar o RP como uma jornada com começo, meio e fim, mas como que você vê essa jornada mais continuada e como que as empresas podem se preparar muito mais arrancando valor disso? Tá certo. Primeiro, deixa eu agradecer por participar aqui mais uma vez do Azug Talks. Fico super feliz e honrado. Acho que é a terceira vez que eu já participo com vocês. E até para contextualizar o pessoal, então eu sou o Javier Rivas. Trabalho com o SAP desde 2003, então vai um tempinho aí. Tenho acompanhado a evolução da solução, né? E é engraçado, né, esse tema que você citou. Muitas empresas ainda tratam, né, a implantação do ERP eu vou chamar de mindset ainda do on-premise, né? A gente, por muitos anos, fez projetos começo, meio e fim, né? E é até como preconiza a metodologia, né, do PMI e qualquer outra gestão de projeto. Mas a entrega de valor ela não pode terminar no final do projeto, né? Ela tem que ser contínua, né? Eu até arrisco a dizer, né? A SAP tem trazido o conceito de Cloud Mindset, né? E aí a gente pode dar 60 conotações para o Cloud Mindset. Mas um que eu acho importante é essa questão de cada vez mais a solução que você implementou, vamos supor, hoje, ela continua em evolução. E você só vai capturar o valor dela se você também continuar em evolução. Então, cada vez mais as soluções cloud são atualizadas aí, de tempos em tempos, com essa frequência. E o objetivo das empresas deve ser capturar esse valor, né? Óbvio, passando por um bom projeto, estruturação e tudo mais. Mas aí a gente pode entrar nesses detalhes também. Muito bom. Mas tem que ter essa visão aí de Cloud Mindset. Acho que é um excelente primeiro passo. Perfeito. Muito bom. E pensando nas empresas, né, algumas elas conseguem tirar muito valor, né? Nisso que você colocou, até pensando no Cloud Mindset, mas algumas conseguem tirar muito valor do RP. Sim. Mas outras ainda olham o RP muito como, bom, é um sistema que tem que manter para entrar mercadoria, para sair a fatura lá no final. Como que você vê assim, essas empresas hoje, o diferencial que enxergam nessa captura de valor versus essa que só olham o RP como um custo? Legal. Eu vou trazer viés histórico, né? Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que as soluções empresariais, vamos colocar assim, RP, CRMs, elas entregavam pouco valor ao negócio, era mais a questão do controle e tinha pouco impacto na receita, no resultado final, né? Isso vem mudando, né? Então, cada vez mais as soluções empresariais começam a entregar muito mais valor e participar dos processos críticos efetivamente. Qual que é a discussão que eu geralmente levo ali para os clientes na hora que eu estou conversando? É a questão da arquitetura empresarial. Como é que você está montando a tua arquitetura empresarial, né? E aí o pessoal fala, mas isso é importante, não é? E aí eu volto uma pergunta. Se sua empresa adquire um novo negócio hoje, quais são os sistemas impactados? Muita gente vai falar assim, cara, deixa eu conversar, puxar 2, 3 áreas. E aí a gente percebe que não se teve um mapeamento do valor, né, de como vai ser entregue. As empresas mais maduras, elas sabem. Então agora você trouxe uma empresa nova, eu tenho que ajustar RP, eu ajusto minha frente de loja, eu ajusto meu CRM, meu chão de fábrica. Os dados que vão passar são esses. Na hora que a empresa entende essa jornada e esse fluxo todo, a gente consegue trazer representatividade e valor para a empresa. Então, aí eu consigo mapear de ponta a ponta onde está... Eu brinco que eu pinto de amarelo, né? Onde está passando o dinheiro da empresa, né? Que aquilo tem que ser resguardado e protegido, né? Então, esse mapeamento é importante para a gente conseguir extrair valor do RP. Bom, e agora, Javier, a gente está chegando no momento mais complexo, né? Então, tem estratégia Rise, Grow. Sigo com ECC ou não sigo com ECC?
Bom, tem a reforma tributária no meio do caminho ainda para dificultar ajudar. muito mais. E dentro dessa captura de valor, assim, o que você orienta as empresas a seguir como estratégia? Porque cada um tem seu cenário, cada um tem seu business diferente, cada um tem sua preocupação e o dinheiro no bolso ali para poder investir, né? Então, é um período de investimento importante. O que você orienta para que as empresas pensem nessa estratégia que a gente tem aí nessa jornada complexa aí até 27, quem vai estender um pouquinho até 2030, Sim. Como que está pensando? Eu não tenho uma resposta padrão, né? Adoraria que tivesse, mas a gente tem todos os sabores ali, cores, né? Para você fazer uma transformação de um SEC para um S4 Private, por exemplo, ou para um Public, né? O que eu sempre peço para olhar aí as discussões, né? A gente sempre começa avaliando quais são as alavancas de valor para a gente fazer essa transformação. No final do dia, né, case só é case se mexer a ampulheta ali de resultado, né? Então a gente sempre precisa ter essa ótica, né? O outro ponto é a questão de pessoas. O quanto, né, projetos de RP são projetos transformacionais. Então eu preciso ter engajamento não só dos meus times de operação, mas também do C-level, né? Então eu preciso entender qual que é o meu momento de pessoas, né? E o terceiro ponto é a estratégia. Qual que é a estratégia da empresa? Né? Eu junto tudo isso, né? E aí eu posso começar a observar. Private faz sentido? Não, eu estou numa fase de aceleração, novas tecnologias, eu preciso ter uma arquitetura two-tier, né, de matriz e filial. Public pode ser um viés também. E a solução de Public hoje ela está super madura, né? Essa é a versão 2508 agora, ela trouxe uma série de novos processos que nos permitem atender manufatura, a parte de serviços já atendiam muito bem, a parte de distribuição, distribuidoras. Então, eu já consigo ter um leque muito maior. Né? Então, tudo depende aí desses 3 pontos, né? E aí, óbvio, com a variável financeira. Mas tem caminho, né? Tem caminho. Eu já fiz aqui algumas discussões de clientes que saem de SEC e vão para Public. Então, a gente tem como fazer essa movimentação hoje, com muito mais segurança. Né? E o outro, a mesma coisa. Eu posso ir para Private, manter Private. No final, os dois vão te trazer a transformação de negócio, né? E te colocar nessa ideia de Cloud Mindset, de IA, dados, integrações num outro nível de integração, né? Já com APIs, com outro tipo de resiliência, né? Então, são opções. A gente precisa analisar ali a condição da empresa, ali, talvez sobre essas 3 óticas no primeiro momento. E aí depois a gente vai desdobrando. Um ponto legal de mencionar é essa visão nova da SAP com a Business Suite, né? Então, a gente está olhando ali várias camadas. Tem a camada de desenvolvimento com BTP, extensão, tem a camada de dados, o RP, as soluções especialistas, as LOBs que a gente costuma chamar. Então, assim, é um universo. A gente precisa encaixar aqui a empresa para entender qual que é o viés estratégico, né? Eu sempre gosto da visão de roadmap, né? Então, vamos colocar ali 2, 3 ondas para entender aonde eu vou chegar, né? Perfeito. Bom, daí vamos para uma linha de falar de custo, né? Falar de projeto, investimento, porque muitas vezes nas conversas a própria SAP, o projeto é rentável, o projeto traz um retorno, mas é muito difícil, né, de mensurar. E esses são investimentos importantes. E muitas vezes quando a gente passa por projetos dessa magnitude, que a gente vai fazer essas grandes viradas, a gente começa a partir de um orçamento, tenta apertar ao máximo o orçamento, mas quando a realidade do projeto aumenta muito mais escopo, coisas não previstas, então acaba tendo um custo adicional. Dentro, né, da cadeira de gestão de projeto, dentro dessa parte, que dicas você dá, né, com tua experiência que você tem vivido, a parte de governança, gestão de custo e muito essa proximidade, né, com a parte financeira de garantindo como que está tendo o retorno. Aí a gente volta ali para a cadeira de gestão de projeto, né? Então, acho que a primeira palavra é planejamento, né? Então, a gente vai sempre ter um planejamento super detalhado. E projetos, né? Todos os projetos vão ter eventuais problemas, dificuldades, né? E é natural, assim, não tem um projeto que não vai ter isso, né? Só que isso também tem que estar planejado. E não planejar a dificuldade, mas planejar como eu vou trabalhar em tempos de crise, né? Então, isso tanto para o fornecedor que você vai ter, a parte de serviços, os times, a equipe, né, como para a empresa. Né? Então, a gente sabe que vai ter esses momentos aí de fricção e quais são as regras para esse momento. Né? Se a gente vai aumentar, diminuir, enfim. Um ponto que eu acho relevante é utilizar as novas soluções que a gente tem para diminuir os problemas. Né? Então, por exemplo, um bom mapeamento de processos, usando as boas práticas, usando o Cloud Mindset,
te reduz o nível de incerteza, né? Porque você vai estar trabalhando em algo que já está construído, já foi testado 1, 2, 3 vezes. Então, o teu teste integrado e unitário vai ser mais fácil. Então, você consegue diminuir isso também. Usar as ferramentas que a gente chama de BTM agora, né? Business Transformation Management, que também te trazem arcabouços para diminuir os níveis de incerteza. Fazer um mapeamento usando Signavio, olhar os meus gargalos de processo usando Signavio. Tudo isso diminui ali a pressão nas fases mais chatas, né? Que são as fases ali de teste, de planejamento de entrada. Então, eu tendo esses mapeamentos de negócio, onde está apertando, eu consigo trabalhar isso melhor. Outro ponto é a customização. Né? Então, esse é um trick antigo, né? Não fazer o sistema anterior dentro da SAP. Né? E hoje a gente tem regras para isso. Né? A gente tem a questão do Clean Core, cada vez mais forte. Né? A SAP acabou de atualizar o que eu vou chamar de regras ali do Clean Core. Então, eu tenho possibilidade de ter caminhos para fazer uma customização mais inteligente, que impacte menos o meu sistema e que lá no futuro vai me dar ROI. Então, minha atualização vai ser mais fácil e tudo mais. E vai ser melhor para o projeto atual, porque eu vou estar calibrando exatamente quais são as customizações que eu preciso. Né? Então, tem metodologia para isso. Por exemplo, na própria Delaware, a gente usa o que a gente chama de Gap Killer. Então, a gente faz algumas chancelas de qualidade para avaliar se vale a pena aquele desenvolvimento ou não. Né? Esse tipo de abordagem ajuda a diminuir um pouco ali essa pressão financeira. Né? Perfeito. Muito bem. Cara, para encerrar, mas seguindo na mesma linha, tá? Você deu alguns exemplos legais de como que a gente pode garantir essa governança. Eu acho que é até legal, porque hoje a governança não fica só a cargo do gerente de projeto. A SAP tem dado ferramentas ou dado práticas para isso. Isso ajuda muito. Agora, por outro lado, vou te desafiar aqui, cara. Você está na frente de um CIO ou de um CFO. E o projeto não é rentável ou o projeto, depois implementado, ainda não está rentável. Mas a gente sabe que tem muito dos saves ocultos que tem uma dificuldade grande, né, de conseguir deixar muito mais em evidência. Que dica você dá? Assim, que orientação você dá para um CFO, principalmente? Né? Putz, como que eu estou rentabilizando o investimento que eu fiz? Né? Não, legal. Essa percepção de valor acho que é o mais importante no final do dia, né? Senão vira um projeto técnico, como você falou, né? Então, eu não posso dar essa conotação. Eu volto sempre para as ferramentas de BTM e eu vou falar de IA também. Mas em BTM, a gente tem ferramenta para Signavio, né? O Signavio, que vai ajudar toda a mineração de processo. E aí o Signavio eu gosto muito porque ele te dá os gargalos de processo. E aí, com isso, eu consigo resolver a fluidez do meu processo de ponta a ponta. Essa fluidez, ela retorna em valor financeiro. Então, se eu demoro menos para aprovar, se eu demoro menos, ou identifico por que está demorando para ser feito um planejamento ou uma liberação, eu estou garantindo fluidez no meu processo. Isso aqui eu transformo em dinheiro. E o Signavio tem ferramentas para te ajudar a fazer essas simulações. Então, aí, eventualmente, a gente pode estar discutindo o número de pessoas, FTEs e tudo mais. Então, aqui você tem um termômetro ali para te ajudar a mapear de ponta a ponta, além de todas as features que a gente tem lá para processo. Outro ponto, dependendo do cenário que você tiver, a complexidade de arquitetura empresarial pode ser grande. E aí eu posso trazer ferramentas como o Lean IX para ajudar a identificar quais são os fluxos de valor, quais são as aplicações mais críticas, quando que vai vencer uma aplicação e tudo mais. Outro ponto importante também é a questão de adoção. Eu gosto de uma frase que fala assim, inovação só é inovação se tiver adoção, porque senão é só uma boa ideia que ninguém utilizou. Junto com isso vem o Alchemy, da própria SAP, que é uma ferramenta que ajuda na adoção, facilita o usuário começar a utilizar. Né? E por último, eu acho que a gente falar de Fiori, de nova tela, front-end, é legal, realmente é muito mais fácil, traz mobilidade. Mas a IA, e a Julie em específico, trazem alguns comportamentos que melhoram as pessoas. Né? Então, o primeiro, ela te traz informação. Então, você começa a conversar com ela, ela já traz informações do teu ambiente, do teu cenário de negócio, quais são os pedidos que eu tenho que aprovar hoje e tudo mais. O segundo, navegação. Né? A gente está cada vez mais chegando próximo ali da era dos agentes e eu usando o RP através de agente. Então, isso também facilita. Né? Eu não preciso decorar as coisas. Né? Preciso aprovar cotações, mas já vai direto para o aplicativo de cotações. E o terceiro, a questão de insights. Né? Então, ele já vai te fornecer insights. Esses três melhoram muito a capacidade dos usuários de entregarem. Né?
Então, tem como descobrir valor, né? Tem ferramenta, né? A gente só precisa sentar e montar um plano junto com o CIO, com o CFO, mas tem caminhos para a gente mostrar. Ó, a percepção de valor vai acontecer nessas camadas, desta forma, e aí a gente consegue trabalhar, né? Difícil alguém fazer um S4HANA e não conseguir capturar os valores 100%, né? Tem caminhos, né? Perfeito. Bom, legal, Javier. Pois agradeço muito e vejo aí, pessoal, a quantidade de ferramentas, né? Acho que essa transição é uma transição bem diferenciada, né? Uma transição que não é mais só o nosso RP, tem um leque de opções em todas as partes da jornada. Então, agradeço muito ao Javier tanto por a participação nesse videocast e também por todo o apoio como influenciador da Zug. Convido o pessoal a acessar nossa página, azug.com.br, lembrar que o que o Javier colocou de vários produtos, a gente tem vídeos lá, tem material disponível, então convido quem é associado, quem não é associado se associe, que vai ter um material bem exclusivo para todos. E agradeço aqui novamente a participação, mais um Azug Talk, aqui na nossa 27ª Conferência Anual. Muito obrigado e vamos até o próximo episódio. Obrigado, Fabrício.